Essa é uma live sobre a anatomia clínica do membro superior. Então vocês têm que diferenciar as alterações neurológicas relacionadas ao plexo braquial e musculares, que são referentes aos músculos do pescoço. Então é importante que vocês entendam que a gente tem dois tipos de condições clínicas no membro superior, basicamente. As neurológicas e as musculares. Rogério, tem outras? Tem. Vocês têm lesões articulares, como as artroses, as lesões ligamentares, como as luxações, então tem outro tipo de lesão, tá? Mas basicamente o que causa mais dor para as pessoas no membro superior, com certeza são alterações relacionadas ao plexo braquial, que vocês estão vendo aqui, e aos músculos. Para vocês verem as alterações do plexo braquial, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uma camada muscular importante aqui, ó, que são os músculos escalenos. Porque a gente pode ter a compressão do plexo braquial no chamado desfiladeiro torácico, tá? E o desfiladeiro torácico tem três partes. A primeira é essa aqui, ó. É a parte interescalênica, essa aqui, ó. Aqui eu tenho o músculo escaleno anterior, aqui eu tenho o músculo escaleno médio, tá bom? Então tá aqui, ó, escaleno anterior, escaleno médio. E esse aqui é o escaleno posterior, ó. Rogério, como você sabe que esses aqui são os músculos escalenos? Porque entre os dois eu tenho a passagem do plexo braquial aqui, ó. Então o plexo braquial passa entre o escaleno anterior e o médio. Entre o médio e o posterior, tem alguma condição clínica? Não. O escaleno posterior não tem nenhuma condição clínica importante. Ah, Rogério, como você sabe que esse aqui é o escaleno anterior e esse aqui é o escaleno médio? Por um outro motivo. Esses dois escalenos ficam inseridos na primeira costela e o escaleno posterior fica inserido na segunda costela. São características desses músculos, tá bom? Então, não confundam. Então, aqui está o plexo braquial. Isso que a gente tem entre os músculos escalenos anterior e médio é chamado desfiladeiro interescalênico. Tá? Então, um dos locais de compressão do plexo braquial ocorre aqui, ó. É comum? É. Tá bom? Então é um local comum de compressão. Por quê? Porque os músculos escalenos são músculos respiratórios e, como todo bom músculo respiratório, ele é bem tenso, tá? Ele tem as fibras bem tensas. Então esse aqui é um local de compressão do plexo braquial. Rogério, só o plexo braquial pode ser comprimido aí? Não. Quem é comprimido junto com ele? A artéria subclávia. Bom, então essa aqui é a artéria subclávia. Ela passa junto, então a gente tem aqui uma outra estrutura. Quando a pessoa tem costela cervical, não sei se você já ouviu falar desse termo, a costela cervical é uma costela mal formada, que ela ocorre a partir da primeira costela até a vértebra C7. Uma coisinha mal formada que ela costuma comprimir o plexo braquial e a artéria subclávia, tá bom? Então é uma coisa relativamente comum a compressão aqui no desfiladeiro interescalênico, tá? Então esse é o chamado desfiladeiro interescalênico. Segunda parte do desfiladeiro, ela ocorre abaixo da clavícula aqui, ó, na região subclávia. Então o músculo subclávio ou a clavícula, potencialmente eles podem comprimir o plexo braquial nesse ponto, tá? Porque aqui eu tenho a passagem das divisões do plexo braquial e aí eu posso ter a compressão de alguma dessas divisões nessa região. É comum? Não. Então aqui falta alguma coisa, faltava esse cara aqui, ó. Esse aqui é o músculo peitoral menor. Perceba que o plexo braquial, quando ele atravessa essa região aqui para entrar na axila, o plexo braquial vai passar aqui agora entre os músculos subescapular, que é esse aqui, ó. Esse é o subescapular, e o peitoral menor, que é esse aqui, ó. Então vocês estão vendo que o plexo braquial está passando no espaço entre eles dois, ó. Vou tirar o coraco braquial aqui da frente. Músculo subescapular, músculo peitoral menor, ó. Então aqui eu tenho a passagem dos fascículos do plexo braquial para a entrada deles aqui na axila. Então esse aqui é um outro ponto potencial de compressão do plexo braquial. Esse aqui é o desfiladeiro retropeitoral, tá bom? Ou desfiladeiro peitoral, como queira. Então a gente tem três pontos de compressão no desfiladeiro torácico para o plexo braquial. O desfiladeiro interescalênico, o desfiladeiro subclávio e o desfiladeiro retropeitoral. São os três pontos onde você pode ter a compressão das fibras nervosas do plexo braquial. Pode acontecer? Pode, tá bom? Então isso pode acontecer e aí é um diagnóstico mais inespecífico quando você tem essas alterações, tá bom? Quando a gente terminar aqui esse desfiladeiro, a gente vai ter a entrada aqui dos ramos terminais do plexo braquial na axila. Então isso aqui, ó, é a axila. Então basicamente o que a gente chama de axila no corpo, né? Então deixa eu colocar os outros músculos. E até para a gente falar sobre o conceito de axila aí. Axila é esse espaço que a gente tem aqui, ó, entre o peitoral maior, bom, que é esse cara aqui, o músculo redondo maior
e o músculo grande dorsal, o latíssimo do dorso, tá bom? Vou fazer um multisselecionador aqui, ó. Então esse espaço que vocês têm aqui, ó, é o que a gente chama de axila. Então a axila é um espaço muscular importante, tá? Passam estruturas vasculares e neurológicas importantes aqui. E esse espaço existe para proteger essas estruturas que elas são relativamente mais fraquinhas na passagem por esse ponto aí. Então isso é axila, é isso que a gente chama de axila. Quais são os ramos terminais do plexo braquial que vão penetrar no membro superior? Aí são os nervos que vocês conhecem com maior profundidade. Aqui a gente vai ter 5 ramos terminais, tá, do plexo braquial. A gente tem o nervo axilar, que é esse aqui, ó. O nervo axilar é um nervo circunflexo, tá bom? Então aqui é um nervo circunflexo. Esse aqui é o nervo axilar, tá bom? Então o nervo axilar é um nervo circunflexo. Aqui a gente tem o nervo músculo cutâneo, tá bom? Eu perdi a referência do músculo cutâneo, mas eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Então tá aqui, ó. A referência para o nervo músculo cutâneo é o músculo córaco-braquial. Vocês já vão ver o porquê. Então aqui, ó, vocês têm o nervo axilar. Ele é um nervo circunflexo, porque ele abraça aqui essa região da epífise umeral, tá bom? Então por isso que ele é um nervo circunflexo. O nervo músculo cutâneo é um nervo perfurante, porque vocês estão vendo que ele perfura o músculo córaco-braquial. E aí a gente vai ter os outros ramos, que são ramos importantes que a gente tem aqui de passagem também. Quais são eles? Esse cara aqui, ó, que é o nervo mediano, tá bom? Então aqui é o nervo mediano. Então o nervo mediano vai penetrar aqui no braço. Ele vai começar a ter inervação a partir do antebraço e mão. Esse aqui é o nervo mediano. Esse outro aqui, ó, é o nervo radial. Então o nervo radial é o maior nervo que a gente tem no membro superior, tá? Se você acha que o maior nervo é o mediano, não é. O nervo no membro superior que tem maior área de inervação é o radial. O radial é o homólogo ao ciático no membro inferior. Então o nervo ciático é aquele baita nervão, e aqui no membro superior o equivalente ao ciático é o radial, não o mediano. É o que tem maior área de inervação. E aqui a gente verifica o nervo ulnar, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o nervo ulnar, ó, que ele passa aqui na fossa cubital, e todo mundo já teve o desprazer de bater o nervo ulnar aqui no cotovelo. Então eu vou falar aqui sobre pontos de compressão de todos esses nervos que penetram aqui no membro superior. Então, de anatomia clínica do membro superior. Deixa eu ver uma coisa. Será que está funcionando agora? Ou eu estou falando sozinho? E aí, vocês estão vivos, gente? Eu vou começar aqui sobre a anatomia clínica do membro superior com o nervo axilar, esse aqui, ó. O nervo axilar, ele emerge do fascículo posterior do plexo braquial, tá bom? O que eu quero dividir com vocês nessa aula é o seguinte: o nervo axilar, ele vai emergir e ele vai passar aqui pela axila e contornar a parte proximal do húmero aqui, ó. Ele é um nervo que a gente chama de nervo circunflexo, e é nesse ponto que ele pode ser comprimido aqui. Como, Rogério? Assim, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 2 espaços nessa região do ombro. Se eu colocar os outros grupos musculares aqui, ó, você vai ver que o deltoide cobre esse espaço aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou esconder o deltoide. Bom, então eu vou tirar o deltoide. Aí eu vou verificar que embaixo do deltoide eu vejo aqui o manguito rotador e aqui o músculo redondo maior e aqui o tríceps. Perceba o seguinte, eu quero que vocês vejam 2 coisas aqui, ó. Eu tenho 2 espaços aqui nessa região do ombro. Um espaço chamado quadrangular, que é esse aqui, ó, tá? E esse aqui que é o espaço triangular. Então vocês percebem aqui que no espaço quadrangular, o teto dele é o músculo redondo menor, o assoalho, o redondo maior, a parte medial é o tendão longo do tríceps e a parte lateral, a epífise umeral aqui, ó. Bom, então eu tenho um quadrado aqui, ó. Isso aqui é chamado espaço quadrangular. Então, quando o nervo axilar emerge aí na axila, ele emerge no espaço quadrangular aqui, ó. E é nesse espaço que o nervo axilar pode ser comprimido. Então, quando você encontra uma pessoa que você fez todos os exames, todos os testes de força, sensibilidade, ressonância magnética, ultrassonografia, você não encontrou nenhuma lesão estrutural, mas o cara não consegue fazer uma abdução sustentada. Ele fica 10 segundos e já cai assim. Não consegue completar uma abdução. Isso é um sinal clássico de alteração do nervo axilar. Porque o nervo axilar, ele inerva o deltoide, ele é um potente abdutor, tá bom? Geralmente, quando o nervo axilar ele é comprimido nesse espaço quadrangular. Esses espaços aqui são espaços de passagem de estruturas vasculares e neurológicas, tá? Porque tecidos moles, quando eles emergem nos membros, tá? Eles emergem entre planos musculares, ó. Então você percebe aqui que a gente tem uma característica aqui, ó. Você vê o nervo axilar, que ele é um nervo circunflexo,
circunflexo, porque ele abraça, né? Esse nome circunflexo significa que ele é circular. Então ele é circular aqui a região proximal do húmero. E vocês veem que aqui eu tenho uma artéria e uma veia circunflexas aqui, ó. Essas aqui são as artérias e veia circunflexa humeral posterior, ó. Artéria e veia circunflexa humeral posterior. Você vê que as circunflexas, ó, elas abraçam essa região, ó. Então você vê que elas emergem junto com o nervo axilar nesse espaço quadrangular aqui. Então não é só o nervo axilar que sofre compressão aqui. As artérias circunflexas humerais também sofrem. Então você tem. É que geralmente quando a gente está fazendo a parte clínica, geralmente nós que somos fisioterapeutas, a maior parte do pessoal que me segue aqui é físio, a gente verifica mais a parte neurológica, né? A parte vascular também é bastante alterada aqui, tá bom? Na passagem no espaço quadrangular aqui. O espaço triangular ele não vai ter muita importância clínica, tá? Ele é limitado superiormente pelo redondo menor, inferiormente pelo redondo maior e lateralmente pelo tendão longo do tríceps. Isso aqui é o espaço triangular, tá bom? São dois espaços que a gente tem aí. Espaço quadrangular e espaço triangular. Onde que o nervo axilar pode ser comprimido? No espaço quadrangular. Quais são os sinais de compressão do nervo axilar? Perda de abdução e a pessoa não consegue fazer uma abdução sustentada. Então isso é uma característica clássica de alteração no nervo axilar, tá? Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o nervo axilar. Então deixa eu tirar a parte vascular, que não vai importar pra gente agora. E a gente vai falar do segundo nervo que pode ser comprimido aí no plexo braquial. Esse aqui, ó. Nervo músculo cutâneo. É comum a compressão do músculo cutâneo? Não. Mas você tem que saber onde ele é comprimido e por que isso ocorre. Todo mundo sabe que o músculo piriforme, ele quando contraturado, ele pode comprimir o nervo ciático. O nervo músculo cutâneo, ele é muito parecido com uma alteração que a gente tem do nervo ciático, que é uma variação anatômica dele, onde ele passa no meio do músculo piriforme. Nesse caso, você vê que o músculo cutâneo, ó, ele vai perfurar o músculo coracobraquial, que é esse aqui, ó. Então, a referência que a gente tem aqui de passagem do nervo músculo cutâneo é o músculo coracobraquial. Porque esse nervo músculo cutâneo, ele foi chamado durante muitos anos, assim. Eu posso falar para vocês que durante séculos, esse nervo músculo cutâneo, ele era chamado de nervo perfurante do braço ou nervo perfurante de Cassérios. Porque ele vem aqui, emerge na axila, e aí ele vai perfurar o músculo coracobraquial. E aí ele penetra aqui na parte anterior do braço, inervando todos os músculos flexores do braço aqui, ó, que são o bíceps braquial, o músculo braquial e o músculo coracobraquial, que tá aqui, ó. Tá bom? Então são os músculos inervados pelo nervo músculo cutâneo, tá bom? Então tá aqui, ó, músculo coracobraquial, músculo bíceps braquial e músculo braquial. Essa é a área de inervação muscular desse nervinho, tá bom? Então o nervo músculo cutâneo, ele perfura. Tanto é que ele vem aqui, o músculo coracobraquial penetra aqui e inerva esses três músculos no braço. E aí ele vai emitir um ramo cutâneo aqui, ó. Esse aqui é o ramo cutâneo dele, ó. Ele vai formar o nervo cutâneo lateral do antebraço, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o ramo cutâneo dele. Então, esse nome, nervo músculo cutâneo, significa o quê? Que ele inerva músculos e pele, tá? Por isso que é músculo cutâneo. A parte muscular dele é a inervação dos músculos flexores do braço. E a parte cutânea dele é a inervação dessa porção lateral do antebraço, tá bom? Então ele tem esse ramo cutâneo. Esse aqui é o ramo cutâneo dele e esse aqui é o ramo motor dele, ó. Tá bom? Então ele tem dois ramos, músculo, cutâneo. Rogério, quando que a gente sabe que o nervo músculo cutâneo está comprimido? Primeiro, perde força de flexão de cotovelo e ombro. É uma coisa natural. Onde ele pode ser comprimido? Geralmente ele é comprimido na sua passagem pelo músculo coracobraquial aqui, ó. Geralmente ele é comprimido nesse ponto. Esse é o ponto de compressão do nervo músculo cutâneo. Então a parte motora vai ser a perda de flexão, principalmente cotovelo, e uma alteração sensitiva nessa porção lateral do antebraço. Terceiro nervo que a gente vai ver aqui, nervo radial, esse cara aqui, ó. Cara, o nervo radial é incrível, que é um dos nervos mais incríveis que a gente tem aí. O nervo radial é o equivalente ao nervo esquiático no membro inferior, tá bom? E ele vai emergir aqui na axila, tá? Ele vai ter sua origem lá no fascículo posterior do plexo braquial. Ele emerge na axila, ele vai vir aqui, ó, ter uma relação muito próxima com o húmero, isso é importante que você saiba. E aí ele vai atravessar o húmero e passar aqui para a porção lateral do antebraço, ó, onde ele vai ter uma área de inervação motora importante aqui, que são todos os músculos extensores de punho e dedos, tá? Que ele vai emitir esse ramo motor. Então o ramo motor dele é importantíssimo. Então ele vai emitir esse ramo motor e ele vai emitir também um ramo sensitivo, tá bom? Então vocês veem aqui, ó, ele emite ramos aqui, ó.
Então esses ramos motores aqui, ó, eles inervam os músculos dessa região do antebraço. E o ramo sensitivo dele vai descer aqui, inervar essa porção posterior do antebraço e a parte posterior da mão, tá bom? Então ele é um nervo que ele é misto, né? Ele tem inervação motora e sensitiva. O que pode acontecer para eu ter uma lesão do nervo radial? Primeiro, fraturas de terço médio do húmero. Uma das lesões mais comuns para o nervo radial é no húmero. Vê que a gente tem aqui uma passagem estreita no húmero aqui, ó. E o húmero tem um acidente ósseo posterior que chama sulco para o nervo radial. Então, quando o nervo radial ele passa posteriormente ao húmero, ele fica tão colado no húmero que ele forma um sulco. Sabe aquela história de água mole em pedra dura? É isso aí, ó. O nervo radial é mole, ele deita sobre o húmero e forma um sulco. Tá? E quando uma pessoa tem uma fratura do terço médio do húmero, às vezes você pode ter uma lesão completa do nervo radial aí. Sabe o que acontece? Sua mão fica assim, ó. A mão fica caída. A mão caída é o sinal de lesão do nervo radial acima do cotovelo. Então, quando você vê uma pessoa com mão caída, cara, isso é uma coisa muito comum. É uma sequela frequente de fraturas diafisárias do húmero. Mão caída. Aí você tem que fazer fez no antebraço. Puta, é um saco. Olha, pro cara ficar bom disso aí, é 8 meses. Você dá 8 meses, dá 10 meses. O tempo que eu dava para meus pacientes era 1 ano. Pro cara não chegar no 8º mês, não melhorei no 8º. Então dá 12 meses, dá 1 ano. Em 1 ano é certeza que o cara, se fez a reabilitação, volta numa boa, tá bom? Se também aproximar os bordos, aquela coisa toda, tá? Mas aqui é um ponto de lesão importante do nervo radial. É o principal ponto de lesão dele. E o segundo ponto de lesão do nervo radial, ele vai se dar aqui entre o músculo supinador, que é esse aqui, ó, e o músculo braquiorradial. Vocês têm aqui o músculo supinador, aqui vocês têm o músculo braquiorradial e aqui vocês têm a passagem do nervo radial. Então o nervo radial ele pode ser também comprimido nessa passagem aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é chamado canal supinador, tá? Aqui a gente vai ter o canal supinador. Então, nesse ponto, ele pode ser comprimido no chamado canal supinador, tá bom? É o ponto de passagem aqui do nervo radial na sua entrada no antebraço aqui, que aí ele entra inervando geral aqui. Uma coisa importante que você tem que saber sobre o nervo radial é o seguinte, ele inerva todos os músculos extensores do membro superior. Não tem um músculo do membro superior que seja extensor que não é inervado pelo nervo radial. Todos os músculos extensores do membro superior são inervados pelo nervo radial, ou seja, tríceps braquial, que é extensor de ombro e cotovelo, todos os extensores de punho e dedos, supinador e abdutor longo do polegar, todos eles, tá bom? E mesmo quem não tem nome de extensor aí, como o ancôneo e o braquiorradial também. O braquiorradial é uma desgraça, viu? Eu odeio o braquiorradial. Ele caga toda a nossa didática aqui, porque o músculo braquiorradial, que é esse aqui, ele tá no compartimento extensor, é inervado pelo nervo radial, só que é flexor o desgraçado. Olha que coisa. Olha só, tá no compartimento extensor, que é esse aqui. Olha o braquiorradial aqui, ó. É inervado pelo nervo radial, que é um nervo extensor, e é flexor. O que explica isso? É fácil, essa pergunta é fácil. Essa é uma pergunta que eu fazia muito em prova quando eu queria ferrar aluno. Sabe quando você tá de mau humor? É o único músculo do corpo. O músculo braquiorradial é o único músculo do corpo que tem origem distal e inserção distal. Ele tem origem na parte distal do húmero e inserção no estiloide do rádio aqui, ó, que é distal. Então, ele não consegue estender o punho porque ele não atravessa a articulação do punho. Para que ele serve então, Rogério? Por que o desgraçado tá no compartimento extensor, é inervado pelo nervo radial e faz flexão? Porque ele está relacionado com aquele reflexo de retirada. Sabe quando você coloca a mão na chapa quente? Aquilo que você estuda? O músculo que faz esse movimento rápido é o braquiorradial. Essa alavanca dele é uma alavanca de velocidade. O fato dele ter uma origem distal e uma inserção distal dá muita velocidade para ele. Então, durante um reflexo de retirada, essa velocidade na retirada é feita pelo braquiorradial. Então, ele tá aí para fazer o reflexo de retirada, tá bom? Então, aquele arco reflexo que você conhece, ele ocorre entre a medula e o braquiorradial aqui, tá bom? Então é uma informação importante para vocês aí. Você percebe aí que são 2 os pontos de lesão frequente do nervo radial. Lesão no húmero, fratura de húmero e canal supinador. São os 2 pontos de compressão do nervo radial. Vou tirar os músculos aí. Tirei os músculos, tá aqui o nervo ulnar. Então ele emerge aqui na axila, tá? Ele vai ter sua origem aqui no fascículo medial do plexo braquial. Desce. Não emite ramos no braço. Não emite nenhum ramo.
Aí aqui é o ponto de lesão dele aqui, ó. Primeiro ponto de lesão dele aqui, ó. Chamado túnel cubital aqui, ó. Você vai perceber que ele vai entrar aqui, ó. Todo mundo já bateu o nervo ulnar, né? Maldito nervo ulnar. Ele vai atravessar aqui do braço pro antebraço, né? Atravessar aqui o cotovelo, entre o olécrano e o epicôndilo medial. Tá aqui, ó. O olécrano, que pertence à una, e aqui o epicôndilo medial do húmero. Você percebe que ele tá entrando aqui, ó. E ele penetra aqui no cotovelo através do túnel cubital. E vocês percebem aqui o limite posterior do túnel cubital aqui, ó, que é o músculo flexor ulnar do carpo, é esse aqui, ó. O músculo flexor ulnar do carpo aqui, ó, ele tem uma parte humeral aqui, ó, então ele tem uma cabeça humeral e uma cabeça olecraniana aqui, ó. Então isso aqui é normal de vocês verem no flexor ulnar do carpo. Deixa eu mostrar pra vocês no Visible aqui. Eu adoro o Visible Body, mas eu não tô conseguindo usar ele. Tá vendo aqui, ó? Nervo ulnar vem aqui, ó, penetra aqui no túnel cubital através do flexor ulnar do carpo aqui, ó, esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tem uma porção humeral e ele tem uma porção olecraniana aqui, uma porção ulnar. Tá bom? Então é esse aqui, ó. Então ele tem que fornecer um espaço para passagem do nervo ulnar aqui, ó. E esse aqui é o primeiro ponto de compressão do nervo ulnar. É o túnel cubital esse aí, tá bom? Então aqui a gente tem um túnel músculo fibroso aqui, né? Que é o túnel cubital. Esse túnel cubital, quando ele tá estreito, ele pode esmagar o nervo ulnar na sua passagem aí, tá bom? Então é um ponto de passagem importante do nervo ulnar aí no cotovelo, tá bom? Então aqui eu tenho o túnel cubital. Ele só começa a emitir ramos motores a partir do antebraço e é interessante aqui o ramo motor do nervo ulnar, porque o nervo ulnar ele só vai inervar um músculo e meio no antebraço. Então daqui eu vou tirar todo mundo aqui, ó. Vou ter que tirar a turma toda pra vocês verem a área de inervação dele aqui, ó. Eu só vou deixar o músculo e meio inervado por ele aqui, ó. Que ele atravessa ali, ó. Tá vendo? Ele vem aqui, ó. Ele vem atravessando aqui, inervando o músculo flexor ulnar do carpo, que é esse cara aqui. Só que ele emite um ramo motor também pro músculo flexor profundo dos dedos, que é esse aqui, ó. Só que ele só inerva metade desse músculo aqui, ó. Ele vai inervar essa metade ulnar do músculo flexor profundo dos dedos. Então, na verdade, quando o nervo ulnar penetra aqui no antebraço, ele emite um ramo motor e meio, inerva o flexor ulnar do carpo. E o meio inerva metade ulnar do flexor profundo dos dedos, tá bom? Então o flexor profundo dos dedos é inervado na sua metade ulnar pelo nervo ulnar e na sua metade radial pelo nervo mediano. Então é importante que você saiba disso. Ele vai penetrar aqui. Quando ele penetra aqui na mão, ele vai penetrar através do chamado canal de Guion. Então o canal de Guion é um canal osteofibroso aqui, tá bom? E esse canal osteofibroso, ele pode comprimir o nervo ulnar na sua passagem aqui no punho. É o homólogo à síndrome do túnel do carpo, só que no nervo ulnar. É chamado síndrome do túnel de Guion. É quando a pessoa tem a compressão do nervo ulnar na sua passagem aqui na mão e a pessoa tem só a borda ulnar com alterações. Que alteração? A borda ulnar ela fica dormente, bem parecido com a síndrome do túnel do carpo. E para finalizar membro superior aqui, a gente tem que pegar aqui o safado do nervo mediano aqui, ó. Aqui o nervo mediano. O nervo mediano é interessante como ele emerge aqui, ó, porque ele vai emitir aqui dois ramos de saída aqui do plexo braquial. Esse aqui, ó, do fascículo lateral, que é esse aqui, ó. Então ele tem um ramo do fascículo lateral e ele tem aqui um ramo do fascículo medial aqui, ó. Tá bom? Então ele tem dois ramos aqui, ó, um medial e um lateral. Esses dois ramos aqui formam o nervo mediano. O nervo mediano penetra pela axila também, protegido pelos músculos, desce pelo braço sem emitir ramos. Ele não emite ramos nem motores nem cutâneos. Ele só começa a ter ação a partir do cotovelo. Então é a partir do cotovelo que o nervo mediano vai começar a ter área de inervação. A área de inervação... deixa eu só concluir um negócio que eu não falei do nervo ulnar. A lesão do nervo ulnar ela pode ocorrer também aqui no túnel cubital quando você bate ele, tá? Um exemplo clássico de lesão do nervo ulnar que aconteceu na história foi o maestro, né, João Paulo Martins, que ele estava jogando bola, caiu, entrou uma pedra aqui e rompeu o nervo ulnar dele. Quando você rompe o nervo ulnar aqui no cotovelo, o quarto e o quinto dedos vão ficar em garra. Então esses dois dedos em garra aqui, eles são característicos de alguma alteração no nervo ulnar. Mão caída, nervo radial. Quarto e quinto dedos em garra, lesão do nervo ulnar. É uma coisa importante, tá? Tava passando batido e graças a Deus eu lembrei aqui. O nervo mediano, quando ele penetra aqui, ó, então eu tenho aqui a entrada do nervo mediano, ó, ele vai penetrar aqui. Gente, não se deixa enganar, tá? Isso aqui é um nervo cutâneo, tá? Então não deixa esse nervo cutâneo aqui, nem esse outro aqui, ó.
Então isso aqui são dois nervos cutâneos, são nervos para inervação da pele do antebraço aqui, ó. Atrás deles lá, penetrando aqui no cotovelo, eu tenho o nervo mediano. Então o nervo mediano penetra mais profundamente aqui, tá bom? Vou tirar a poneurose bicipital aqui. E eu quero que vocês saibam uma coisa, o nervo mediano, ele vai penetrar aqui no antebraço, e ele vai inervar todos os músculos do compartimento flexor e pronador, que é o compartimento anteromedial. Você viu que o nervo radial inerva todos os músculos do compartimento extensor, e agora o mediano vai inervar todos os músculos do compartimento flexor, exceto flexor ulnar do carpo e a metade lateral do flexor profundo dos dedos. Então, o nervo mediano inerva todos os músculos desse compartimento anteromedial aqui, ó. Exceto aqueles dois, porque são inervados pelo nervo ulnar. Rogério, é comum eu ter a compressão do nervo mediano aqui no cotovelo? Existe um tipo de compressão aqui no cotovelo que é chamada síndrome do pronador redondo. Isso aqui é o pronador redondo, ó. Eu deixei ele transparente, você vê a passagem aqui, ó, do nervo mediano sobre ele aqui, ó. Quando o nervo mediano penetra na fossa cubital, ele penetra entre as duas cabeças do pronador redondo. E aí, se o pronador redondo entrar em contratura, ele pode comprimir o nervo mediano no cotovelo e gerar o que é chamado síndrome do pronador redondo. E aí você vai ter fraqueza na flexão de punho e dedos. Como que é essa fraqueza, Rogério? Você começa a perder força na mão. Você tá levando, você pega uma garrafa, olha o tamanho da minha garrafa de álcool aqui, ó. O negócio tá feio aqui em casa. Se eu pego isso aqui, o que acontece? Vai cair. Você não consegue segurar uma garrafinha dessa, uma garrafa de refrigerante, começa a cair as coisas. Quando você não consegue mais segurar as coisas, ou você conhece alguém que está assim, isso é uma característica de alteração no nervo mediano. Você perde força de preensão, tá bom? Você não consegue apertar. Por quê? Esse movimento de oposição do polegar aqui é feito pela eminência tenar. E os músculos tenares da mão, ó, que são esses aqui, ó, eles são inervados por ramos motores do nervo mediano. Então é importante que você saiba que o nervo mediano emite ramo motor na mão também. E aí é ele que faz isso. Então se você perder força já no cotovelo, perde força na mão. Só que a compressão do nervo mediano mais famosa é aqui, ó. É a chamada síndrome do túnel do carpo. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Eu quero que vocês vejam aqui, ó. O nervo mediano, quando ele penetrar na mão aqui, ó, ele vai penetrar nessa região aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui é o ligamento transverso do carpo. Essa aqui é a compressão nervosa mais comum no corpo. Ah, Rogério, a mais comum não é do nervo ciático? Não. É do nervo mediano. Quando ele penetra aqui no punho, ó, ele vai entrar aqui no punho junto com um monte de tendões, onde a gente tem aqui, ó, o teto do túnel do carpo sendo formado aqui pelo ligamento transverso. Então, quando a pessoa tem uma lesão nessa região, o ligamento transverso, ele comprime o nervo mediano aqui. Na verdade, tem tanta gente comprimindo o nervo mediano que não dá para saber quem é. Aqui o limitador fibroso aqui é o ligamento transverso. Tanto que a cirurgia, como que é feita? É feita uma incisão no ligamento transverso e você descomprime o nervo mediano, porque se eu tirar o ligamento transverso, ó, eu tenho a liberação do nervo mediano. Então, quando a pessoa faz a cirurgia, quando ela tem síndrome do túnel do carpo, é somente uma incisão no ligamento transverso do carpo, só isso. Abre o ligamento transverso e descomprime. É uma cirurgia descompressiva. Por quê? Porque o que a pessoa sente quando tem uma síndrome de túnel do carpo é formigamento na palma da mão. Então a palma da mão é uma área de inervação cutânea do nervo mediano. E você começa a perder, tem perda de força de flexão também, tanto na oposição quanto na flexão dos dedos. Então isso é uma área de inervação motora do nervo mediano, porque ele inerva todos os músculos do compartimento flexor e ele inerva os músculos do compartimento tenar também. Então, quando você vê uma pessoa com perda de força na mão, ela não consegue segurar o objeto e ela começa a ter formigamento na palma da mão e perda de sensibilidade na palma, síndrome do túnel do carpo com certeza. É a lesão mais comum que a gente tem na mão. Como diagnostica? Fácil. Sinal de Fallen, você pede para a pessoa fazer isso, 30 segundos. O que você vai fazer quando você faz isso? Você vai dobrar o nervo mediano como se ele fosse um canudo, como ele está inflamado, vai começar a formigar a mão. Positivo para túnel de carpo. Segunda, sinal de Tinel. Você vai percutir o canal do carpo aqui. Você vai pegar aqui, ó, pega aqui na entrada da mão, parte medial, parte lateral aqui, ó. Pega aqui os estiloides. No meio deles aqui, ó, é o canal do carpo. Você vem aqui e percute o canal do carpo. Sinal de Tinel positivo quando? Quando a pessoa tem choque na mão, tá bom? Então é muito fácil diagnosticar túnel de carpo, tá? É a lesão mais fácil de diagnosticar. Vou contar uma história que aconteceu na minha família com túnel de carpo, porque eu já atendi muito paciente com túnel de carpo, trabalhei com mão durante pelo menos 6 anos, tá? Graças a Deus, eu adoro mão. E aí minha mãe começou a ter uma... Família é uma coisa, né? Minha mãe começou a ter formigamento na mão, perda de força, clássico, cara, sinal clássico. Fiz Tinel, positivo. Fiz Fallen,
positivo só depois de uns 40 segundos. Então o Fallen não estava tão positivo. Aí eu fiz um Fallen reverso, aí deu positivo antes dos 30 segundos. Aí eu falei, você tá com síndrome do túnel do carpo. Aí ela falou assim, é melhor eu passar com o Dr. Carlos. Dr. Carlos era o médico onde eu trabalhei, cirurgião de mão. Trabalhei com o Dr. Carlos Henrique Fernandes. Pode pesquisar o nome desse cara, ele é titular aqui da Unifesp. E o setor de mão era a Lia Miyamoto, né? Uma japinha porreta, viu? Aprendi tudo que eu sei hoje sobre mão com eles. Aí eu falei, pode ir. Foi lá, diagnosticou mamãe com túnel de carpo e ela voltou cabisbaixo. Como é que você estava certo dessa vez? É isso que dá atender familiar, tá? Então a síndrome do túnel do carpo é quando você tem uma compressão do nervo mediano sobre o ligamento transverso do carpo, tá bom? Então isso é uma característica. Do ponto de vista clínico, síndrome do túnel do carpo é a lesão neurológica mais comum no seu corpo. Você vai ver lesão do nervo radial na sua rotina clínica? Vai, você vai ver. Fraturas de húmero são comuns com lesão do nervo radial. É comum. Lesão do nervo ulnar é comum. Aonde? No cotovelo. Mais comum no canal de Guion. Lesão do nervo axilar. Nunca vi. Já li os artigos, por isso eu falo para vocês aí sobre essa compressão, leio em livros sobre a compressão no espaço quadrangular. Compressão do nervo músculo cutâneo. Já peguei. Então de todas essas, eu só não vi na minha frente um paciente com compressão do nervo axilar. De resto, todas as outras eu já vi. Então fiquem atentos nesses sinais que eu falei para vocês nessa aula.